Olá, tudo bem? Seu programa de debate sobre segurança, sociedade, a conjuntura, crimes violentos, crimes que estão acontecendo, a realidade. Este é o Segurança em Foco, o único programa da TV Alagoana que coloca em debate esses assuntos. E eu estou aqui com o Dr. Flávio Saraiva, consultor de segurança, Dr. Leonardo de Moraes, advogado criminalista, e o Dr. Geraldo de Magela, historiador. E nós hoje, no Segurança em Foco, vamos debater alguns assuntos que estão em pauta em Alagoas e no Brasil, começando daqui a pouquinho a falar sobre pessoas desaparecidas. Acompanhe a gente aqui no Segurança em Foco. Olá, sou Alexandre Lino e neste mês de dezembro, com as férias do Viderlan Araújo, estou conduzindo com esse time de craques o Segurança em Foco. Nos últimos meses, Alagoas tem registrado um aumento, um número crescente em casos de pessoas desaparecidas. Pois bem, este será um dos pontos de pauta do Segurança em Foco desta semana, até porque temos, só nas últimas semanas, o desaparecimento de um jogador de basquete, de um rapaz que foi jogar um racha entre Satuba e Rio Largo e desapareceu, de uma adolescente que foi encontrada esta semana já morta, mas estava desaparecida, e um caso um pouco mais anterior, o do agropecuarista que foi para a região de Murici e não apareceu mais. Então, esses casos eu coloco em debate e chamo a atenção do consultor em segurança, Dr. Flávio Saraiva, do advogado criminalista Leonardo de Moraes e do historiador Geraldo de Magela. O que está fazendo tantas pessoas desaparecerem e com situações que não parecem ser aquela situação da pessoa que quer desaparecer, mas pessoas que são levadas ao desaparecimento, como por exemplo o caso do jogador de basquete que foi parado na Praça da Faculdade, sequestrado por 2 homens, colocado dentro de um carro, e há uma semana não temos notícia desse adolescente. É uma investigação complexa, né? Tem que ver o perfil do desaparecido, né? Temos a foto dele aí. Tem que ver o perfil do desaparecido, as circunstâncias em que foi feita essa abordagem, né? Por pessoas, duas pessoas, né? Num carro. Na Praça da Faculdade, às 4 horas da tarde. Tem muita testemunha, tem empresas ali dotadas de câmeras. Esse carro, ver o fluxo, o sentido de saída dele, verificar todas as câmeras no percurso, identificar a placa e as circunstâncias disso. É uma investigação demorada, né? E a polícia não pode também estar, de forma precipitada, apontando pessoas que, de forma irresponsável, né? Um autor. Eu acredito que a investigação eu acredito que vai chegar a termo com sucesso. Essa investigação desse jovem. Tem o caso do fazendeiro. Ele era morador de Murici, né? Ele tinha um empreendimento rural lá. Há 4 meses já desapareceu, inclusive o carro, né? Ele com o veículo. Fizeram umas buscas aí no interior de Pernambuco, sem sucesso, e até agora nenhuma novidade. A polícia já promete a solução desse caso, mas por enquanto está ainda na promessa. Eu acredito que também deverá acontecer. Mas você vê no portal da Gazeta Web, aí a polícia encontra corpo na Cambona, né? Era outra pessoa que estava desaparecida, apareceu morta. A IML identifica o corpo de mulher encontrado na grota na capital. Quer dizer, esse período de desaparecimento é um período breve, né? Que esse desaparecimento foi fruto de um homicídio em local de difícil acesso, que demorou a ser encontrado o corpo. Mas em cidades grandes, chega a ser até
uma coisa comum para quem lida na polícia, o desaparecimento de pessoas. E, mais das vezes, adolescentes que saem de casa insatisfeitos com o convívio familiar e saem de casa e vão tentar a vida de outra forma. Às vezes, maioria das vezes voltam e essa comunicação não é feita à polícia. É feita a comunicação do desaparecimento e não é feito o aparecimento. Mas é um desafio a polícia. Tomagela? Essa é uma questão que foram levantados esses 4 casos, né? Se a gente recuar um pouco mais no tempo, nós vamos chegar a vários outros casos. E tem o caso daquele jovem que era músico, que a mãe dele... Davi, né? Não, o Anderson. Anderson Cordeiro, filho da Nara Cordeiro. Isso. A cantora Nara Cordeiro. Aí teremos o Davi também. Então, nesses casos, o laboratório de DNA forense da universidade, o professor Luiz Antônio, ofereceu um software para montar um banco de dados genéticos à segurança pública há alguns anos, né? E nunca foi levado a bom termo essa questão. Tanto é que ele, salvo engano, ele cedeu esse banco, o software, o programa, para o Ministério do Exército, que tinha o Brasil, acho que continua lá no Haiti, na Antártida, em várias missões, e até mesmo dentro do Brasil, você tem um programa que coleta as amostras e armazena no banco. Se acontecer qualquer problema com os militares, você tem como identificar a partir do DNA. Isso na segurança pública seria um instrumento importante para se ter isso como instrumento de identificação. Na hora que você chega no IML e pessoas que são encontradas e não são reconhecidas pelas famílias, você tira a amostra e faz o DNA e no banco você checa se aquela pessoa que a família deu a amostra, forneceu a amostra. Então, esses instrumentos que hoje tem, do ponto de vista da tecnologia acessível e que a segurança pública não usa, você vai encontrar os argumentos mais primários, sei lá, para dizer uma expressão bem tranquila, mas você não trabalha com tecnologia, e não é uma tecnologia cara, porque foi oferecida, inclusive, está no próprio laboratório de DNA da universidade. Todo o custo do desenvolvimento do software já foi resolvido pela própria universidade, pelas pesquisas, mas a segurança pública não trabalha com essas, pelo menos a de Alagoas, né? Não trabalha com essas ferramentas, né? Foi inaugurado recentemente, viu, Marrela? Um laboratório. Um laboratório, né? Mas, por exemplo, o banco os softwares, se tem um laboratório, agora você passaria na universidade, montaria, solicitaria e eu tenho quase que certeza que o laboratório forneceria o software para a segurança pública, para ajudar como mais uma ferramenta. Trazer todos esses dados que foram coletados pelo professor citado por você e ser armazenado nesse novo laboratório. Veja, isso já tem uns 2 anos aqui no programa. Em 15 dias iam revelar o laudo do DNA no caso Davi Silva, Davi Santos. Passamos 2 anos e não há um silêncio absoluto. Você não tem a segurança pública revelando o que efetivamente se fez o exame, se não fez, se é compatível, não era. Você fica nessa situação. E nesse caso, Marcela, não é nem só de homicídios, né? De desaparecimentos, principalmente de estupro, né? Isso. E que você tem a vítima, você tem um material coletado. Aí, se você não tem um laboratório desse, se você pega o estuprador em outro caso, ele vai responder por apenas um, porque você não tem a evidência dos demais para comparar. Mas tem a questão do tempo também, né? Isso. Tem alguns casos que a gente atua que envolvem essa prática de crime sexual e o processo se encontra transcorrendo, aí após 1 ano e meio da prática do fato, que vai chegar o laudo,
para comprovar se há ou não há conjunção carnal, e alguns que disseram que sequer houve conjunção carnal. Porque o estupro ele pressupõe que haja violência contra a pessoa ou grave ameaça. E o laudo disse que uma pessoa que teria sido estuprada sequer foi objeto de conjunção carnal. Nesse ponto, tem gente que já foi condenada, tem processo extra-encontro em fase de alegações finais, sentença publicada, recurso em tramitação, e o laudo, que é a prova científica, que demorou 1 ano e meio para sair, demonstrou que sequer houve conjunção carnal. E vidas destruídas, né? Isso. E você tem uma rede, por exemplo, se você tem todos esses conselhos tutelares aqui em Maceió e em Alagoas, que é uma rede importante. Na hora que tudo isso está interligado, qualquer fato que aconteça com a criança no bairro ou numa cidade, isso tendo esse fluxo, imediatamente você coleta o material genético e deposita lá no banco. Então, você fica com aquele material ali como uma amostra e, num outro momento que possa cruzar, de repente você encontra o autor de crimes sexuais contra criança ou mulher, contra qualquer pessoa. Ou desaparecimento também de pessoas com mal de Alzheimer e outras demências, né? Tem muitos. Cada vez mais esses casos estão aumentando, né? Porque as variadas. pessoas estão envelhecendo mais do que antes. Doutor Leonardo, quanto aos casos que a gente relatou logo no início do programa sobre essas pessoas desaparecidas, sua opinião? Um desses casos eu não posso comentar, né? Porque eu atuo num deles, que é o caso que envolve o agropecuarista. Certo. Mas a questão do desaparecimento, como o doutor falou, a questão do perfil do desaparecido é muito importante, né? Eu analisei hoje pela manhã até alguns estudos sobre a motivação do desaparecimento, se é que é a motivação, né? Mas objetivamente há uma motivação. Um dos principais motivos em São Paulo, será que há lá uma estatística de mais de 550 pessoas desapareceram somente em 2017, se dá por questão de doença mental. Aí vem a questão da longevidade, né? Da idade, e geralmente quem desaparece por esse motivo são pessoas com idade acima de 65 anos, chegando até um caso de 88 anos, que sai andando e não sabe mais para onde, não sabe mais como voltar, né? E aí as pessoas saem sem documento de identificação, por mais que haja uma campanha, não se descobre qual é a sua família, né, de origem, né? Outros ligados à parte criminal, aí é a parte mais complexa, cuja motivação é fundamental e o trabalho da polícia. Quando alguém ela é sequestrada, geralmente ela vai cobrar um resgate. Então há esse contato. Mas nesse caso do Alisson, por exemplo, a gente tem a foto dele agora aí. O Alisson não teve cobrança de resgate, ele foi parado, ele voltava de um jogo, jogaria a final no outro dia e desapareceu, não deu notícias. Tudo indica que um caso dele, claro que isso aqui é somente um exercício de achismo, né? Mas que seja um caso que envolve um crime. Pelo que eu vi, daquilo que eu acompanhei, não é um rapaz que possui problemas mentais, nem tampouco problemas familiares que justificassem ele desaparecer. Né? Tem que observar aí a motivação. Teve um caso, mais ou menos 1 mês e meio atrás, de um rapaz que era nosso aluno da faculdade. E ele foi a uma oficina para consultar sua moto, enquanto o mecânico estava se alimentando, ele ficou esperando ele chegar. E aí lá tinha uma caneta, né? Sabe uma caneta que caneta pistola. Pistola, você enrosca ela, coloca um projeto dentro, enrosca e tal, você aperta o botão, ela dispara, como se fosse uma arma. Ele estava a caneta ao lado, né, sem saber do que significava, ele chegou, pegou e começou a olhar a caneta, curioso. E quando virou para si, ela disparou. Aí pegou no olho, atravessou e morreu na hora. Até então, até saber que o fato aconteceu desta forma, que foi um acidente, várias variantes aconteceram. E aí foi aberta a vida dele, para saber se ele tinha problemas em relação a dívidas, problemas com algumas pessoas, problemas familiares, brigas, jura de morte, e nada foi achado. Quer dizer, só a caneta pistola depois. Caneta. Mas inicialmente é normal, doutor Flávio, você é melhor do que eu, que é normal que você investigue qual é a motivação disso. Para o desaparecimento, você achar uma motivação, ela é muito complicada. Em casos como acontece aqui em Alagoas, normalmente estão ligados à prática de homicídio, quando não há motivação nenhuma. Agora, a descoberta desses locais, né? A descoberta a conclusão das investigações, elas são muito, muito complexas, porque às vezes a polícia tem todas as informações possíveis, mas a localização ela fica
fica difícil. A gente teve um caso recente também de um policial militar que veio fazer compras, era de Passo do Camaragibe, saiu de um supermercado, tinha até as imagens dele. Foi lá tracinho. E 4, 5 dias depois o corpo foi encontrado. Mas um modus operandi muito parecido com esse, né? Porque... Com esse do jogador? É porque ele Não. desapareceu. Não, ele saiu do supermercado, ele parou numa borracharia próxima de Messias, né? E quando ele estava nessa borracharia, apareceram os criminosos. Renderam ele e levaram. Descobriram que ele era policial, mataram. E foi um caso que foi muito cobrado, né? Mas aí é aquela história, né? Aí viram que ele saiu sozinho do supermercado. Aí foram acompanhando, né? Aí você tem um trajeto que você vai acompanhando pelas câmeras, né? Passou aqui. Se você sair por exemplo, da Fernando de Lima até a cidade universitária, você tem o seu percurso todo monitorado, tem câmera, né? Sim. Então você vai verificando se aparecer esse carro. É uma investigação demorada e é mais demorada em razão da polícia não ter os softwares analíticos para identificar essa imagem. Você tem X horas de gravação, mas você submete essas imagens a um software analítico, ele vai trazer só o que lhe interessa, né? Aí, hoje você ainda está passando em tempo real, o analista ali vendo 2 horas, 3 horas, 4 horas uma imagem, isso não cabe mais no mundo com tanta tecnologia disponível hoje. Como análise de ligações, o caso é demorado porque tem 20 mil ligações para serem analisadas. Isso não justifica. Existem softwares analíticos aí com inteligência artificial que lhe dá o que você quiser. O mais difícil é o usuário puxar o que o sistema tem do que o contrário. A gente também tem o caso do Alan Teófilo, que foi o que foi jogar bola com os amigos e ao final do jogo desapareceu na região da Forene, entre Rio Largo e Ibsatuba. Temos a imagem dele também. Esse até tem gravações dizendo que ele estava perdido, e não temos mais notícias. Mas também temos gravações dele falando sobre relacionamentos. Tudo isso vai para o perfil, né? A polícia americana, o FBI, passou 17 anos para pegar o Ian Bomb, né? E quantos recursos foram utilizados nessa investigação? Se tratava de um criminoso serial, muito inteligente, e o perfil dele, para se chegar ao perfil dele, o perfil que foi decisivo para a captura dele, foi um perfil linguístico. Analisaram os textos que ele produziu, aí se chegou a essa definição. Um caso desse, um jovem que foi se encontrar com mais outros jovens, qual a ligação disso, né? O que tem que ser? Quais eram os amigos deles, qual foi o propósito dele ir lá, e daí vai. Tem o telefone, ele falou, né? Tem muita coisa para você se estabelecer linhas de investigação. Agora, investigação é uma coisa demorada e não é resolvida na mesma velocidade que a sociedade exige, principalmente os jornalistas, né? E a própria família. A família é imediatista. Quem mais quer você perder. Tem que ser para ontem, né? Hoje a gente vive um momento... Normal, muito legítimo. Eu tenho quase 17 anos de profissão e peguei o começo da profissão quando uma pessoa desaparecia, você não tinha a velocidade que hoje tem a internet. Hoje, quando um filho não chega em casa, em muitos casos o pai já manda para o grupo uma foto dizendo meu filho está desaparecido, desde hoje de manhã, não deu notícias. A gente viu vários casos, inclusive casos envolvendo familiares de jornalistas que tiveram uma repercussão em toda a sociedade e eram jovens, adolescentes que saíram para namorar, para farrar, resolveram dormir na casa de amigos e não avisaram os pais. Fatos que aconteciam antes, mas que hoje, com 6, 7 horas sem notícias, os próprios pais já jogam nas redes sociais, já movimentam, já buscam apoio de colegas da imprensa
para falar que meu filho está desaparecido, não dá notícia. Aí a polícia como é que vai tratar isso? Eu já fui vítima do meu achismo, né? Um funcionário público foi sequestrado um dia de sexta-feira, um desaparecimento sem testemunhas, né? E de sexta-feira o cara desapareceu, né? Aí você leva a crer que ele bebia, aí uma possível farra, né? Deu um PT em algum lugar e tal. Esse cara foi sequestrado. E assim, deu um certo trabalho para a gente recuperar, mas a gente resgatou ele e prendemos os sequestradores. Mas eu não poderia me dar esse direito de achar que isso pode ter sido uma farra. Pode ter sido, mas você não pode considerar isso como uma coisa que você... Certeza. A questão dos sequestros, ela tem diminuído bastante, assim, em relação ao começo da década de 2000. Pela tecnologia. Porque para você, o sequestro ser bem sucedido, aí você tem que ter uma negociação, né? Vai sequestrar para não ganhar nada? A não ser que tenha um fim ideológico, que não é o caso, né? Mas você tem que ter uma negociação. E na negociação vai definir onde você está. Você tem que ligar para algum telefone, né? Aí você tem o telefone e tal, que você vai saber de onde ligou. Mas hoje os criminosos estão tão, assim, evoluídos, né? Porque evolui o crime, evolui a polícia, evolui todo mundo com isso. A tecnologia para driblar a polícia para evitar o drible. Então, hoje eles trocam telefones, trocam chips, porque às vezes uma negociação, na maioria, no início, quando era o boom aqui do sequestro, os caras faziam negociação com o mesmo telefone. Aí negociava. Hoje com a questão até dos smartphones hoje, né? Que tem o geolocalizador. Geolocalizador. Né? Você consegue, né? As estações rádio base, você faz aquela triângulo, né? Aí sabe mais ou menos a região, é essa aqui, vamos procurar nela, né? E começa a afundilar. Mas aí, ao mesmo tempo, usa a tecnologia com o fim de driblar, como o doutor Flávio disse. Aí vem, por exemplo, a ligação através do WhatsApp. Que você não consegue localizar. O conteúdo da ligação você também não consegue saber. Porque você não consegue fazer uma interceptação da ligação via WhatsApp, nem outros aplicativos também. Então, há essa forma que é benéfica para aproximar e maléfica para aqueles que querem esconder os crimes piores que se pode imaginar. Inventaram até uma moeda para o crime, né? Também para o crime, o Bitcoin. O Bitcoin tem feito... Alguns crimes virtuais hoje são pagos. As exigências é que seja pago em Bitcoin. Daqui a alguns anos, os criminosos vão rir do que acontece hoje. Vocês sequestravam pessoas. Como é que vocês... O físico, não. Você tem que sequestrar o que ele... Tom Magela, no caso do agropecuarista de Murici, estar na zona rural é uma situação de insegurança? Sim. Dependendo do local, etc. E o tipo de atividade que a pessoa desenvolva, é uma possibilidade de ser roubado, sequestrado, assassinado, assim como na zona urbana, né? Mas aí no caso da zona rural a gente não tem essa disponibilidade de câmeras, como o doutor Flávio falou aí aqui. Esse é o E aí no caso, uma pergunta que é preciso fazer, será que para quem mora em zona rural, o acesso ao armamento teria que ser liberado para garantir? Você pode portar sua arma dentro do limite da sua fazenda. Não tem o estatuto É permitido. E eu acho bastante razoável que você tenha essa proteção dentro no limite da sua fazenda. Isso é possível. Agora, em algum momento você sai da fazenda, né? Sim. Nesse trajeto, etc. Então, geralmente a fazenda muitas não ficam à beira da pista. Você entra 3, a vulnerabilidade é bem maior. A vulnerabilidade no caso de Alagoas, né? Algumas outras. Mesmo durante o dia é perigoso. Eu estava vendo quando teve uma operação dessa da Polícia Federal na fazenda do ex-governador do Mato Grosso, Blairo Maggi. E a extensão da fazenda era de 90 quilômetros.
Ele tinha 11 pistas de voo dentro da fazenda. Não, é uma fazenda de um país. No Mato Grosso. Não, de um produtor de soja que é um dos maiores do mundo, né? Sim. Então é um outro... Mas imagina 90 quilômetros de... Isso é bem razoável. De área. Eu dei consultoria para uma usina na Bahia que tinha essas distâncias quilométricas aí, né? Gigantescas. A fazenda da usina tá 42 quilômetros. O morro tal, umas 40, aí você rodava 120 quilômetros. O drone é obrigatório aí, né? E olha que o drone para alcançar uma distância dessa, E esse tipo não tem como. E esse tipo de atividade, não falo do agricultor familiar, mas do agropecuarista, produtor já com uma certa desenvoltura econômica, a possibilidade dele ter que investir em segurança pessoal e em segurança com câmera, com toda essa sofisticação eletrônica é fundamental. É necessidade. É uma necessidade tanto quanto ter água na propriedade. Hoje os fazendeiros da região sudeste, né? Eles têm muita centro-oeste tem uma demanda criminosa porque é um desafio. Os caras chegam com um caminhão boiadeiro e levam o plantel quase todo. Máquinas. 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 Mais caro do que o boi é a máquina. O cara leva trator, leva colheiteira. Leva. E tem mercado para isso. Tem né? mercado. Eu tenho alguns colegas que tiveram algumas propriedades, né? Um, inclusive, adquiriu há pouco tempo. Queria viver do campo, para ficar um pouco mais tranquilo, e chegou, se desfez da propriedade que tinha aqui na capital, comprou no interior, disse, agora eu vou começar a investir em animais, etc. Não é garantia de segurança nem de tranquilidade. 3 cavalos, etc. Aí foi dormindo sozinho. Eu disse, rapaz, se ficar sozinho na fazenda não é tranquilo. E meu quarto fica de frente onde ficam os cavalos. Quando foi dormir, quando acordou, não tinha mais cavalo, não tinha mais boi. Aí disse aqui, infelizmente, o cavalo era caríssimo. Então, a realidade é essa mesmo. Tecnologia, aí vai chipar os animais. Aí o custo desse chip, desse monitoramento dos animais, vai para quem? E tem que ter um pagamento mensal para a empresa que faz essa localização. Tem que automatizar, né? acessos. Então é complicado, é difícil. Complicado também é o assunto do próximo bloco do Segurança em Foco. A Gazeta desta sexta-feira traz a reportagem que Alagoas contabiliza a morte do 12º morador de rua. E daqui a pouco a gente vem com esse tema aqui para o Segurança em Foco. Continue ligado na nossa programação. Vestido pra minha maninha no Natal. O fofo do meu irmão ia amar esse videogame. Essa sandália não tá a cara da minha irmãzinha querida. Você também vai fazer de tudo para ganhar um Renault Capture no Natal. A cada R$150 em compras no Maceió Shopping, você concorre com um cupom. E são 2 chances de ganhar. Capture a emoção do Natal no Maceió Shopping. E pro papai? Deixa com a gente, mãe! A Prefeitura trabalha, Maceió segue em frente. No Jaraguá, o novo trecho do VLT vai facilitar a mobilidade de centenas de pessoas diariamente. A Central Farmacêutica está abastecida de remédios para todas as unidades de saúde. No Farol, o Mirante de Santa Terezinha foi revitalizado. Tem ainda a reurbanização na BR-316 e o recapeamento por toda a cidade. Tá ficando uma maravilha isso aqui. Prefeitura de Maceió, o trabalho segue em frente. Uma vida app é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida app é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida app é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida app é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida app, faça a App Vida. A App Vida faz bem para você.
chegar, poder te acompanhar e estar do seu lado toda vez que precisar. Mar de luz, é tanto amor no coração, que emoção. Mar de luz, é maravilha, sensação, redenção. Mar de luz, Tá todo mundo ligado. Olá, voltamos. Limpeza social ou desavenças? Alagoas registrou essa semana a 12ª morte de morador de rua. A Comissão de Direitos Humanos da OAB alega que é uma faxina social. E a gente traz esse tema agora com os nossos companheiros do Segurança em Foco. Faxina social ou desavenças, rixas entre os moradores de rua, doutor Flávio? O autor dessa afirmação é que agora tem que provar, né? Quem são os faxineiros. Né? É impressionante como chega a uma conclusão dessa. Eu até não consigo acreditar, que eu conheço o Ricardo, o doutor Ricardo. Na difícil edição de acreditar hoje, que ele tenha afirmado isso. Gazeta de Alagoas, dessa sexta-feira, dia 22. Representante da entidade da OAB, Comissão de Direitos Humanos, né? Isso. Ele tem um peso grande para dizer isso. Pode ter, deve ter algum indício de que tenha sido para essa afirmação dele. Eu não acredito. E assim, se você conhece morador de rua, você sabe dos riscos que ele está exposto. Ontem mesmo, 2 numa briga por droga invadiram uma academia aqui perto. Invadiram a academia e foi a demanda ser resolvida lá, com agressões. Se um tivesse com um revólver, tinha assassinado o outro lá. Só que naquele momento seria visto. Mas os conflitos, eles ocorrem na madrugada, o dia todo. As cracolândias parece que não causa mais indignação a ninguém. Bem próximo dessa academia, onde os 2 usuários de droga, moradores de rua, entraram, existe uma cracolândia. Vizinho a um prédio habitado, vizinho a uma escola. Em Maceió tem mais de 50 pontos de convívio de usuários de drogas. Então, alguns, como ali no Feitosa, próximo à rodoviária, já tem até uma cabana armada, vai lá e tiram a cabana, mas na mesma semana a cabana volta vizinho a uma garagem de ônibus na região do Feitosa. Prédio abandonado, se estiver abandonado, então uma entidade como a AB, ela poderia ser mais proativa no sentido de cobrar políticas públicas, né, dos governos do estadual, municipal, federal, para que evitasse esses moradores de rua evitassem os riscos deles, né, inerente ao modo de vida que eles têm, tivessem abrigo à noite. Quantos abrigos tem em Maceió para acolher esse pessoal? Quais são as políticas públicas de atendimento? Ontem a gente viu um exemplo em Nova York. Tem morador de rua em Nova York também, mas à noite eles vão para um centro de atendimento. Mas aí é uma questão também de cultura. O nosso morador de rua aqui no Brasil, o doutor Magela pode me ajudar, ele não costuma gostar de conviver no abrigo durante a noite. Como é que ele vai gostar de uma coisa que ele não experimenta? Né? É difícil porque você tem abrigo em São Paulo, tem uma rede de abrigos em São Paulo. Embaixo ali na 23 de maio, perto da Praça da Bandeira. E você tem todo um serviço há dezenas de anos com abrigo da prefeitura. Então, as cidades que têm isso e tem uma política para a população de rua, então você tinha uma política para a população de rua nos anos 80 que era uma, hoje é outra completamente diferente. Com outro perfil, hoje você tem o crack e outras drogas que domina as áreas mais degradadas, né? E aí, claro, forma as Cracolândia e outras regiões. Então, São Paulo é um exemplo. Não começou o boom, tira da Santa Efigênia e vai para um outro local. Bom, só saiu de um canto para o outro. Continuou o Cracolândia. Continuou o Cracolândia. Lá já estava uma área completamente degradada. Aí você foi para outra área que não estava, já passou a ficar degradada. Então, porque
o tratamento para o dependente de químico não é um tratamento simples e que vai dizer, não, esse cara não quer fazer isso porque ele quer ver na rua, etc. Não é tão assim. Não é tão fácil você... basta você ter um dos seus parentes, ou amigo, ou vizinho, que seja dependente de químico, você vê a luta que é a família para tratar, para recuperar, para cuidar de um dependente químico. Você, agora imagine o cara que não tem referência de família, que não tem referência absoluta, que vive na rua. Então, se o Estado não chegar, e o Estado são os 3 níveis, não chegarem com políticas públicas, e a sociedade, e igrejas, e ONGs, e OAB e tal, não juntar para lutar por políticas públicas, nós vamos ter cada vez mais moradores de ruas e drogados na rua. Mas desculpa. Doutor Leonardo, o seu colega advogado, doutor Ricardo Moraes, alega que são grupos de extermínio que estão atuando com justiçamento, fazendo essa limpeza. Os moradores de rua, ele tem alguns casos que ele aponta mesmo aqui, que foram nesse sentido. Você acredita que tem grupos de extermínio atuando aqui em Maceió? Antes de vir para cá, eu liguei para o Ricardo Moraes, que as frases elas constam fora do contexto. Né? Primeiro que não foi efetivamente divulgado, né, por ele de que poderiam existir grupos de extermínio. Mas quando foi indagado a ele sobre as variantes, o que aconteceu? Ele falou disso, as mortes podem ser provocadas por grupo de extermínio, por brigas por ponto de tráfico, por discussões entre eles mesmos, e isso precisa ser investigado. Então não está sendo. Isso não houve efetivamente um direcionamento para dizer que o motivo foi um grupo de extermínio. Ele falou que são várias variantes. Se você encontra alguém morto, pelas características, você pode imaginar que essas aí seriam então as variantes para o caso, né? Então não tenho procuração para a defesa do colega, mas ele ressaltou isso aí muito bem hoje. Sobre essa questão de morador de rua, é muito difícil. A OAB e todos os órgãos do Estado, sobretudo os órgãos do Estado, a OAB ela tem o poder de cobrar, não tem o poder de efetivamente implementar, de cuidar não só da investigação, quando alguém já se encontra morto, mas cuidar para que aquela pessoa saia das ruas. E é uma obrigação aos 3 níveis, como o Magela ressaltou. É preciso que seja cobrado. Mas não há como não haver uma certa indignação, não importa o motivo, quando alguém morre, sobretudo quando é morada de rua, porque morre alguém que não tem nada. Então, geralmente, não há uma receptividade da sociedade com um pesar, como acontece com o desaparecimento de outras pessoas, né? Então, eu vejo isso aí com uma certa pena, né? Que alguém tenha morrido, e não importa os motivos, às vezes até a pessoa pode ter procurado um motivo para isso, pode ser que alguém tenha matado de legítima defesa, pode ser que tenha motivos inclusive, de matar esses moradores, mas é muito complicado. É interessante que haja uma investigação de forma mais isenta possível, né? Para que venha a saber qual foi o motivo disso. Não importa se seja um morador de rua ou se seja um empresário. Esse foi assassinado a tiros, né? Isso. Mas tem um grande número aí que é assassinado a pedrada, cacetada, quer Pauladas. dizer, que é pessoa da proximidade. Overdose. Né? Overdose. Que são pessoas da proximidade, que têm desentendimento e pegam o que tem ali para matar. Então, quando se investiga a morte de um morador de rua, a grande possibilidade é que seja o traficante que oferece a ele e o outro colega de rua também, o outro colega morador de rua. Esse conhecimento, só para complementar, é que deve ser também observado. Muitas vezes você olha a polícia, não, a polícia está agindo com preconceito. Não é preconceito. É porque a polícia trabalha com isso e o normal é que aconteça por essa motivação. Logo, você começa por isso. Mas se durante a investigação, doutor Flávio, se percebe que há uma outra linha, isso é investigado. Perfeito. Isso é interessante porque não há nada de preconceito. Mas a atividade corriqueira da polícia, ela revela muita coisa. Isso deve ser observado pela gente, né, que não somos policiais, mas que deve sim observar essa análise do mundo e o que acontece à sua volta pela percepção da polícia também. Veja, o Papa Francisco, acho que menos de um mês, ele abriu o Palácio do Vaticano e jantou com 1.800 moradores de rua. A igreja em Roma montou lá uma lavanderia com
várias máquinas para os moradores de rua lavarem suas roupas, etc. Então, você tem exemplos no mundo que problema em Roma, você tem problema em São Paulo, você tem problema em Maceió e tem problema em qualquer outra cidade do interior. Você tem moradores de rua, você tem andarilhos pelas rodovias no mundo inteiro. Sim. Por mais variado, ou droga, ou doença mental, ou porque o cara está afim mesmo de andar pelo mundo e vai andando. Eu encontrei há 10 dias atrás aqui na Ponta Verde um sujeito que vive a vida dele andando pelo mundo. Faz lá os artesanatos e anda. Então, essa população, ela é invisível. Do ponto de vista social, ela é invisível. Ela só passa a ser visível na tragédia. Na tragédia. Então, como fazer isso a sociedade, as igrejas e o Estado, nos 3 níveis, porque não é uma quantidade muito grande, não, de pessoas. Não são milhares de moradores de rua em Maceió, não. Você pode ver que são dezenas, talvez uma centena, um pouco mais de uma centena. Então, na hora que você tiver políticas estruturadas para acolher essas pessoas e tratamento, aí você vai ver quem é questão psiquiátrica, quem é questão de droga efetivo, quem tem outro tipo de distúrbio, outro tipo de problema, você vai trabalhando com essas pessoas para tirá-las da rua, integrá-las na sociedade, junto às suas famílias, as que têm famílias, que são daqui ou que são de fora. Então, tem pessoas que são dedicadas e são especializadas nesse tipo de trabalho. Mas qual é o programa que tem da Prefeitura, qual é o programa que tem do Estado e do Governo Federal para você efetivar, por exemplo, vamos abrir um abrigo daqui a 2 meses ou 3 meses? A gente tem um abrigo municipal na região do Poço. Aqui tem, na Câmara do Leão. Mas eu, às vezes que passo por lá, vejo um movimento até pequeno em relação, por exemplo, quando você passa na região da Praça dos Martírios. Em frente ao Senai, do lado do Senai. Esse é em frente ao Senai, mas quando você passa na região da Praça dos Martírios, ou na região ali do antigo INSS, no centro de Maceió, muito morador de rua, mas muito mesmo morador de rua. Agora, eu me lembrando, te interrompendo, Lino, que a Prefeitura de Maceió, para fazer justiça, teve um trabalho com o morador de rua. Eu lembro que, eu acho que foi o Cláudio, lá do grupo de moradores, ele estava relatando que alguns desses moradores de rua, eles conseguiram fazer um trabalho social e tiraram, inclusive, com habitação. Eles entraram num programa de habitação especial e conseguiram sair. Um trabalho desse, nem a Prefeitura dá visibilidade. Mas só foram 15 ou 20. São 15 ou 20 que você tirou. Mas a gente está lamentando aí 12 mortos. Aí você não valoriza o resgate de 15. Para ser justo, porque eu me lembrei agora dessa conversa que eu tive há 1 mês ou 2 meses atrás. Agora, a grande maioria dos moradores de rua ficam na região do centro, né? Isso. E no centro é que ficam, geralmente, as sedes dos órgãos do Poder Executivo, Judiciário, Legislativo, todos ficam lá, né? Quer dizer, eles passam, inclusive, o comércio, que seria o grande local em que há a circulação da moeda, etc., né? E observa essas questões, às vezes, com indiferença. Eu acho que um trabalho preventivo seria muito mais importante do que discutir a morte de 12 pessoas. Nossa função aqui é importante como uma função de cobrança, né? Mas é interessante que, para esses aspectos ligados à humanidade, né, à dignidade, a ser solidário por alguém que está ali sem família, sem nada, dormindo, às vezes o teto é a tampa de uma caixa, né? E no chão, sem travesseiro, o travesseiro é uma garrafa, uma pedra. Agora, olhe um pouco mais para essas pessoas. Aí você tem um morador de rua que é vítima da sociedade, um cara que não tem convívio familiar, alguns dele até por alcoolismo saiu, teve alguma decepção, depressão, está na rua. Isso você vê muito nas grandes cidades. Agora, o morador de rua, que logo cedo, ele, quando criança, foi para o crack, traz o consumo de crack como uma filosofia de vida, o único objetivo de vida. Então, esse aí é o que está mais exposto. E dificilmente ocorre... assim, o conflito entre um craqueiro e outro e deságua nisso. Agora, a sociedade, incomoda a sociedade? Claro, tem uma cracolândia perto da sua casa, porque eles fazem, esse colégio é impressionante,
toda noite está lá, vira um sanitário público, né? Eles não têm muito pudor, fazem as suas necessidades fisiológicas de forma exposta e deixam lá os seus produtos da noite para o dia. No outro dia o colégio tem que funcionar, tem que fazer uma limpeza. E lá fazem desenhos impressionantes, apologia ao crime, ao sexo, à droga, está lá. É a brutalização do ser humano. Mas assim, aí uma pessoa dessa, quando ela é vitimada, a pessoa diz, uma pessoa dessa vitimada, veja os riscos a que essa pessoa está exposta. É muito diferente de quem não é usuário de drogas, que não tem a possibilidade de contrair uma dívida com o traficante, nem está disputando vaga de guardador de carro para ganhar R$10. Assim, uma disputa pelo dinheiro e pela droga. Pois bem, quero agradecer a presença de vocês. O debate, para variar, sempre vai longe, a gente sempre consegue aprofundar alguns temas e precisaríamos até de mais tempo para continuar esse bom debate. Agradeço ao Dr. Flávio Saraiva, Dr. Geraldo de Magela, Dr. Leonardo de Moraes, e agradeço a você que acompanhou a gente aqui no Segurança em Foco, nessa hora de debate sobre questões da segurança. Hoje nós debatemos pessoas desaparecidas e o assassinato, melhor, a morte de pessoas que moram nas ruas, os moradores de rua aqui em Alagoas. Continue ligado na programação da TV Mar e muito obrigado.